aprender um pouquinho nessa manhã o significado, né, da verdadeira Páscoa, né, o que significa essa festa cristã e o que a gente deveria, né, celebrar nessa manhã, nesse domingo, né, com a nossa família, com a nossa casa. E eu queria fazer uma oração antes de a gente começar a palavra, amém? Feche seus olhos. Amém, Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado, ó Deus, pela vida das crianças, obrigado, ó Deus, por aquilo que elas nos ensinam, por aquilo que elas nos inspiram, por aquilo que elas nos remetem nessa manhã. Obrigado, ó Deus, porque todos nós, ó Deus, temos tanto, ó Deus, que aprender, temos tanto, ó Deus, que meditar na nossa vida, na nossa casa, e que nessa manhã, ó Deus, nós possamos, em nome de Jesus, sermos, ó Deus, impactados, ó Deus, pela sua presença nesse lugar, pela sua palavra, e que a gente possa, ó Deus, aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá em Êxodos, no capítulo 12. Lá no comecinho da Bíblia. Êxodos 12. E a gente vai aprender, né, aqui em Êxodos, no capítulo 12, é um texto pouco longo, mas eu queria fazer questão da gente ler junto, para que a gente pudesse aprender, né, o significado e onde começou a história, né, da Páscoa, como uma celebração no meio da igreja, né? A gente sabe que, tradicionalmente, né, a festa, a celebração da Páscoa, ela é uma tradição judaica, e Cristo ele vem para celebrar a Páscoa, e na verdade a gente vai aprender o que Cristo fez, que nos leva, então, como cristãos, a continuar celebrando a Páscoa como um sinal, né, daquilo que é a nossa fé em Jesus. Mas no livro de Êxodos, então, no capítulo 12, é a primeira vez que a gente aprende a respeito, né, da festa e da celebração da Páscoa, e onde tudo começou, né, para que nós pudéssemos, então, estar aqui hoje celebrando um domingo de Páscoa. A gente sabe que existe uma grande, de certa forma, ignorância da nossa parte, porque a gente não entende muito bem o significado da Páscoa, né? E de onde vieram os ovos de Páscoa, de onde veio o coelhinho da Páscoa, né? Porque acaba que muitas vezes, isso é interessante, que a gente vai ensinar a respeito da Páscoa para os nossos filhos, e a única coisa que eles sabem a respeito da Páscoa é o coelhinho da Páscoa e os ovos de chocolate. E a gente vai aprender que, na verdade, isso deveria ser a última coisa que eles deveriam guardar a respeito da Páscoa. Não que você não possa dar um ovo de chocolate para o seu filho, pelo contrário. Mas o significado da Páscoa não é esse. A gente vai ver que, historicamente, até mesmo a questão dos ovos de Páscoa, a questão do coelho, isso, na verdade, foi até uma deturpação daquilo que, de fato, significava a Páscoa enquanto uma tradição judaica, enquanto uma tradição do povo de Deus. Então eu queria que nessa manhã você prestasse atenção nisso, até para que a gente pudesse ensinar melhor os nossos filhos a respeito do significado dessa festa. Amém? Então lá em Êxodos, no capítulo 12, a gente vai ler a partir do versículo 1. Então diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: Aos 12 desse mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água,
mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã, se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. E assim comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A palavra de Deus então nos ensina de onde veio a Páscoa, né? Essa celebração judaica que depois, com a vida de Cristo, se tornou também uma celebração cristã. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade em entender aqui o Velho Testamento, mas essa história, ela conta, na verdade, a história do povo de Israel, o povo de Deus, que por um tempo estava sofrendo as opressões de viver como escravos lá na terra do Egito. Mas a palavra de Deus fala que, ainda que esse povo estivesse lá numa condição de escravidão na terra do Egito, durante todo o tempo em que esse povo de Deus estava lá, nessa condição de escravidão, Deus nunca se esqueceu desse povo. E, na verdade, Deus estava promovendo um tempo no qual esse povo seria e teria a possibilidade de se ver livre daquela condição de escravidão lá na terra do Egito. E aí é quando começa então a história da Páscoa, porque então Deus propõe para aquele povo, para que eles pudessem estabelecer um animal, e que esse animal deveria ser sacrificado durante uma madrugada, durante uma noite, e que a família pudesse então comer daquele animal que estava sendo sacrificado, e o sangue daquele cordeiro, daquele animal, deveria ser colocado nas portas daquelas casas do povo de Deus, e que o sangue derramado daquele cordeiro seria um sinal de que naquela casa estava o povo de Deus. Porque Deus, naquela madrugada, passaria e feriria a terra, Ele feriria a casa daqueles que faziam o povo de Deus como escravos, e aquele sangue daquele animal sacrificado, seria o sinal de que ali havia o povo de Deus, e que aquela casa deveria então ser poupada. E aí Deus diz então que essa seria a Páscoa de Deus. Alguns estudiosos acreditam, né, que o pão sem fermento simboliza, de certa forma, né, a pressa, né, que numa madrugada eles deveriam oferecer um pão que não daria nem tempo para aquele pão fermentasse, crescesse. Outras pessoas acreditam que as ervas amargas que temperaram aquele cordeiro significavam um sinal do tempo da escravidão, de um tempo difícil, de um tempo, de certa forma, penoso para aquele povo. Os judeus tradicionais ainda celebram a Páscoa, e eles ainda celebram a Páscoa do Senhor segundo os moldes dessa tradição. O significado de Páscoa significa, no hebraico, Pessah, que significa a passagem. E por que Páscoa significa a passagem? Porque a palavra de Deus nos ensina que a Páscoa foi o tempo que Deus permitiu com que o povo de Israel passasse da terra do Egito, para que eles começassem então a caminhada em direção à terra prometida, que Deus havia separado para que eles pudessem habitar na terra. Por isso que então a gente tem o termo Páscoa, de Pessah, que significa passagem. É interessante que em alguns países, né, países europeus, o termo Páscoa ele foi substituído até pelo termo Easter, né, as pessoas falam Happy Easter. E que aí começa uma série de discussões teológicas até, de algumas pessoas que acreditam que até mesmo o termo Easter, que remete a uma deusa Easter, que na verdade era a deusa da fertilidade, e aí vem a história dos coelhos, dos ovos de Páscoa.
mas isso foi uma tradição criada pela igreja lá no século IV depois de Cristo, quando as pessoas criaram esse conceito de fertilidade, né, o termo Easter, e aí trouxeram então esse coelho, os ovos de Páscoa, e aí começa o que hoje, muitas vezes, nós reproduzimos como a nossa Páscoa. Alguns países latinos como o nosso mantiveram o termo Páscoa, que significa, na verdade, o tradicional, que significa a passagem do povo de Israel da terra do Egito, da terra da escravidão, para a terra prometida que Deus levaria e conduziria esse povo. E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Porque graças a Deus, quando a gente fala de Páscoa, a gente fala de sacrifício. E a gente vê um povo que separou um cordeiro, para que o sangue desse cordeiro fosse o sinal claro, para que Deus entendesse que naquela casa havia um povo separado, um povo de Deus. Quando Jesus veio, e as crianças até leram o texto aqui, eu queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 22. E aí vocês vão entender que todo o Velho Testamento, por mais difícil que seja a gente estudar, é muito complicado, por isso que a gente até orienta que a gente deveria começar a ler a palavra de Deus pelo Evangelho, pelo Novo Testamento, mas a gente vê que a palavra de Deus lá atrás, no livro de Êxodo, já estava anunciando a vida do próprio Jesus, e que na verdade há toda uma conexão entre Velho e Novo Testamento, desde que a gente entenda que o Velho Testamento também estava fazendo menção a Cristo. Então, em Lucas, no capítulo 22, algumas palavras em algumas Bíblias, aí no versículo 7, elas falam a respeito da última Páscoa. E foi isso que as crianças leram aqui nessa manhã. Quando Jesus reúne os seus discípulos para celebrar a última ceia. Então vamos ler aí para vocês verem, olha que interessante, o quanto esse costume e essa tradição da festa da Páscoa, ela era mantida entre os judeus, e mesmo no tempo de Jesus, quando Jesus foi enviado a esse mundo como Filho de Deus, o próprio Jesus, ele vivenciava essa tradição de celebrar a festa da Páscoa, fazendo menção à libertação que Deus havia dado lá atrás, desde Êxodo, ao povo de Deus, quando eles saíram do Egito em direção à terra prometida. Então, em Lucas, no capítulo 22, versículo 7, diz o seguinte: Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus então enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparamos? E ele lhes respondeu: Quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Versículo 12. Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito, e então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E então Jesus pegou o cálice, deu graça e disse: Tomai-o e repartiu entre vós, pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E então ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhe aos seus discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. A mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem que vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. E então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. A palavra de Deus nos ensina então que Jesus, ele replicava esse modelo, essa festa da Páscoa.
Mas Jesus, ele então convida os seus discípulos a celebrar a última Páscoa, a última ceia. E o que Jesus está dizendo aqui nesse texto para os seus discípulos, que é o que nós hoje começamos a celebrar como igreja, como cristãos? Porque lá em Êxodos, no capítulo 12, havia um cordeiro que foi entregue como sinal da salvação do povo de Deus. Quando a gente olha para a vida de Cristo, então a gente entende que Jesus é o cordeiro pascal. Que assim como lá em Êxodo havia um cordeiro que foi morto para que o sangue desse cordeiro fosse um sinal para que o povo de Deus não fosse consumado, nós como cristãos cremos que a Páscoa agora tem um novo sentido, porque houve um novo cordeiro chamado Jesus Cristo, que foi morto, que foi crucificado, e o sangue de Cristo nas nossas vidas é também um sinal para que nós não sejamos de novo consumidos nesse mundo. Então a gente celebra a Páscoa na perspectiva de que houve um cordeiro que deu sangue para que cada um de nós aqui hoje estivéssemos aqui celebrando a vida e a ressurreição de Cristo. E a grande diferença é que nós precisamos entender na nossa vida, os nossos filhos precisam entender isso. A palavra de Deus fala em João, no capítulo 1, no versículo 29, quando Jesus é anunciado. A palavra de Deus fala que João Batista anuncia Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente precisa entender que Páscoa tem somente um significado na nossa vida. Havia um cordeiro chamado Jesus que foi entregue, ele derramou o seu sangue, ele ressuscitou o terceiro dia, e é por isso que nós celebramos então a Páscoa cristã. E a diferença que nós como cristãos, nós entendemos isso, é que Deus está vivo entre nós. Porque a palavra de Deus não nos incentiva a adorar aqueles que estão mortos. Nós não estamos aqui hoje reunidos como família, como igreja, num domingo de manhã, para celebrar um Deus que está morto. Nós não estamos aqui celebrando um Cristo, um Cordeiro que foi entregue, que está pregado naquela cruz. Mas nós estamos aqui hoje porque esse Cordeiro, ele morreu, ele perdoou os nossos pecados, mas a palavra de Deus fala que ele ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra diz que nós deveríamos adorá-lo porque ele nos ouve, porque ele nos escuta, porque esse Cristo, esse Cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia, ele pode tocar na sua vida, ele pode trazer cura para você, ele pode falar para você uma nova palavra, ele pode dar uma nova direção para a sua vida. E é por isso que nós cristãos precisamos celebrar a Páscoa como um sinal na nossa casa. Isso é tão sério que se a gente fosse olhar lá atrás no livro de Êxodos, foi tão sério aquelas pessoas marcarem com as suas casas com sangue, né? Porque se elas não houvessem feito isso, né, todo o primogênito daquela casa seria consumido. E trazendo isso para os nossos dias hoje, isso também continua sendo muito sério. Porque muitas vezes nós estamos marcando as nossas casas com muitas coisas sem sentido, né? E aí, de novo, a gente poderia falar dos ovos de Páscoa. Porque para muitas crianças a Páscoa representa o chocolate, o coelhinho, né? Os ovos de Páscoa. Quando na verdade nós deveríamos estar marcando a vida dos nossos filhos, dizendo para eles que a nossa casa hoje, ela existe, ela enfrenta todas as dificuldades da vida. A nossa casa hoje tem superado os nossos desafios, ela tem vencido as nossas dores. A nossa casa não tem sido consumida porque nós temos um selo na nossa casa: o sangue de Jesus. Há 2 anos atrás, a gente foi constrangido na nossa vida, na nossa casa, que na escola do nosso filho mais velho, eles celebraram a Páscoa e a escola deu uma lembrança para eles, como o dia da Páscoa. E aí eles deram um copinho com suco de uva e um pão sírio, sem fermento.
E isso marcou demais a vida do nosso filho, porque ele nos perguntou o que aquilo significava. E a gente louvou a Deus pela vida da escola, que assim, usou de muita sabedoria para ensinar para as crianças o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque muitas vezes a gente entrega um ovo de Páscoa e acha que os nossos filhos só deveriam entender isso a respeito desse dia. E não. Porque todas aquelas famílias que depois tiveram a oportunidade de viver a passagem, de viver a liberdade, de se ver livre da escravidão do Egito, aquelas casas estavam marcadas por aquela festa, né, por aquela celebração, pelo dia da Páscoa. Tanto que anos e anos depois, Jesus, quando ele vai então se entregar por amor de toda a humanidade, o modelo que Jesus estabelece como ser entregue, né, como ele ser sacrificado em favor de nós, foi o modelo da Páscoa. E é por isso que esse é um dos dias mais importantes na vida da igreja, como foi durante toda a história do povo judeu. Porque esse é o dia que nós deveríamos, a nossa casa, refletir a respeito de tudo aquilo que Jesus fez por nós. A gente acha que não, mas muitas pessoas hoje ainda vivem em escravidão. Talvez não em escravidão literal, né? Talvez não em escravidão que inclusive existiu no nosso país há anos atrás. Mas muitos de nós, muitas vezes, somos escravos, né? Escravos às vezes da nossa vaidade, escravos desse mundo, escravos dos prazeres dessa terra, escravos às vezes por vícios, escravos às vezes por drogas, escravos por tantas coisas. E eu quero te dizer nessa manhã que o que a nossa casa e a nossa família precisa entender diante de Deus é que nós precisamos e podemos ser livres de toda a escravidão na nossa vida. Tem muita família sofrendo lá fora, às vezes que o filho é escravo da droga, às vezes que o pai é escravo do álcool, às vezes, enfim, escravos de tantas coisas, e nós deveríamos apresentar para eles um Deus que se sacrificou e que entregou um sangue para que eles pudessem também ser marcados por esse sangue e também serem feitos livres da escravidão que eles hoje têm vivido. E a palavra de Deus fala que Cristo, ele quebra as tradições no sentido de que hoje não é só o povo judeu que tem o privilégio de celebrar a Páscoa. Porque Cristo fez e diz com que todos nós, sendo judeus ou não, sendo circuncisados ou não, sendo gentios ou não, nós deveríamos e temos o privilégio de receber Cristo na nossa vida. Jesus disse isso, que todos nós, nesse novo momento, temos o privilégio de marcar a nossa casa com o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. E é por isso que hoje a gente não fica mais matando um cordeiro na nossa casa de madrugada. É por isso que ninguém hoje levantou de madrugada, chamou o vizinho, né, pegou um cordeiro, matou, fez um pão às pressas, sem fermento, e comeu de madrugada e passou sangue. Ninguém fez isso hoje. Porque hoje nós vivemos o privilégio de que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se entregou por cada um de nós, e isso foi suficiente. É tão suficiente que hoje nós não precisamos mais oferecer nenhum sacrifício para que haja perdão dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus, ele foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados. É por isso que nós cristãos, nós não continuamos com essa tradição da noite e da festa da Páscoa, porque nós entendemos a Páscoa agora como a vida do Cristo, que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia. A palavra de Deus fala que Deus conhecia aquelas pessoas, né? Deus conhecia o povo de Israel que estava ali vivendo como escravo. Lá em João, no capítulo 17, a gente entende que Jesus também conhece a cada um de nós. Tanto que Jesus, quando ele ora, né, em uma das suas últimas orações diante dos seus discípulos, Jesus ora para que Deus não nos tirasse do mundo, porque ele conhecia os seus filhos.
Mas Jesus ora para que nós, os filhos de Deus, também tivéssemos comunhão com Ele. E aí eu quero te perguntar nessa manhã de Páscoa: você tem marcado a sua casa com a vida de Cristo? A sua casa hoje tem celebrado a ressurreição de Cristo em todos os aspectos, em toda a plenitude que isso representa na sua vida? Naquela madrugada, por onde a morte passou, a morte não tocou naqueles que estavam marcados pelo sangue do Cordeiro. E eu quero te dizer nessa manhã, nós precisamos selar a nossa vida e a nossa casa com o sangue de Jesus. E não só com o sangue, mas agora também com a vida daquele que ressuscitou o terceiro dia. E nesse mundo que nós temos vivido hoje, no dia mau, no dia em que a nossa casa corre risco, no dia em que a nossa casa enfrenta as dores, que as pessoas olhem para a porta da nossa casa, né, para o testemunho da nossa casa, e as pessoas achem isso, uma casa que teme ao Senhor. E eu preciso olhar para a sua casa e ver agora a vida de Cristo. Assim como naquela noite as pessoas olharam para aquelas casas e viram sangue. Então nós precisamos olhar para a vida uns dos outros e ver claramente a vida de Cristo sendo testemunhada como um sinal de que nós somos o povo de Deus nessa terra. Mas na certeza de que nós também queremos repartir isso com outros. De que nós agora queremos viver uma religião, uma fé que não é uma fé que separa as pessoas, pelo contrário, mas uma fé que também convida o próximo, para que eles também experimentem, né, dessa alegria, que é testemunhar Cristo, nem nos umbrais, nem nas portas das nossas vidas e da nossa casa. Eu queria que você pensasse muito a respeito disso, porque o fato é tão interessante isso, nós somos um país cristão. Independente das religiões que confessemos, nós somos um país com uma grande maioria cristã. Mas ao mesmo tempo, se a gente for contar essa história, e se a gente perguntar para os cristãos do nosso país o significado da Páscoa, eles não sabem. Porque muitas vezes na nossa vida a gente tem vivido apenas uma religião cristã, mas uma religião que às vezes é tão vazia que nem busca o conhecimento daquilo que simboliza, daquilo que representa e que testemunha a nossa fé. É por isso que todo cristão precisa contar essa história. A história que desde a antiguidade, desde os primórdios da humanidade, Deus estabeleceu a festa da Páscoa como um sinal de que nós, o povo de Deus, seríamos livres. E hoje, como cristãos, nós continuamos vivendo a liberdade do Cordeiro que derramou o seu sangue em favor de nós. Amém? Você pode até presentear alguém com um ovo de Páscoa, né? Eu mesmo não reclamo se eu ganhar um ovo de Páscoa. Mas esse presente, ele tem muito mais sentido e muito mais valor se nós acrescentarmos a esse ovo o testemunho daquilo que representa a nossa fé, a nossa convicção cristã, e que a nossa casa seja esse sinal nessa terra, né? Uma casa que é marcada pelo sangue e pela vida de Cristo, né, em nós. Amém? Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 19, um pouquinho para frente. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. João, no capítulo 19, no versículo 17. Então diz assim: então os soldados levaram Jesus, e ele próprio, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois,
um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever um título e o fez pregar na cruz. E nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esse título, pois o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. E tendo os soldados crucificado Jesus, tomaram suas vestes e a dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver se de quem será. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi o que fizeram aos soldados. Vamos lá para o versículo 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram numa vara de sopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito.